Oi pessoal, bem-vindos à semana 3 do Plano de Estudo Tutorado volume 6. O tema da semana é Teoria Cinética dos Gases. Está na página 64 e as atividades na página 67 e 68. Essa introdução aqui é muito importante para vocês saberem, então leiam com atenção, eu vou ler aqui agora também com vocês. Todo gás é formado por partículas minúsculas em movimento livre, desordenado e com alta velocidade, tá? Então, o movimento é livre, desordenado e com alta velocidade. Saibam disso, tá? A maior ou menor temperatura de um gás é medida do maior ou menor grau de agitação térmica de suas partículas, tá? Então, maior a temperatura, maior o grau de agitação. Menor a temperatura, menor o grau de agitação, tá? Aqui ele vai falar que as partículas de um gás estão muito afastadas umas das outras. O espaço que elas ocupam é desprezível em face do espaço vazio existente. É o que eu falei para vocês. Elas vão sempre ocupar o maior volume possível, né? Além disso, estando muito afastadas, as partículas se atraem muito pouco, o que explica a expansão fácil dos gases e sua grande dilatação com calor. Tá? Ele fala o seguinte, as partículas de um gás se chocam de forma perfeitamente elástica entre si e contra as paredes do recipiente. Isto é, o que é uma colisão perfeitamente elástica? Sem perder energia cinética e quantidade de movimento, tá? Isso explica porque o movimento das partículas é perpétuo. Além disso, é fácil compreender que a pressão exercida por um gás dentro de um recipiente resulta dos choques de suas partículas contra as paredes. Por exemplo, dentro de um pneu de um automóvel, é o choque das partículas de ar com as paredes do pneu que mantém o pneu cheio. E também se percebe que a mesma pressão é exercida em todas as direções. Que ele só está mostrando como é desordenado, tá? E aqui coloca uma pressão maior, diminui o volume, né? As moléculas não exercem força umas sobre as outras, exceto quando colidem. Entre as colisões apresenta movimento retilíneo uniforme, tá? Então saibam disso aqui. Isso equivale a desprezar as forças gravitacionais e as intermoleculares. Então vocês precisam saber, mesmo porque tem uma questão que vai cobrar exatamente isso, tá? Eu vou passar diretamente para a explicação das atividades, tá? Aqui tem uma nova fórmula que vocês vão saber, que vai inserir agora a constante R, né, que eu falei para vocês, que aqui PV sobre T era igual a PV sobre T lá na outra, né, que vocês estudaram. Agora eu vou colocar, a gente vai ter uma constante e vai ter um número de mols aqui, ok? Se você tiver ATM, litros e Kelvin, você vai usar a constante valendo 0,082. Quero que vocês saibam isso aqui, porque é o que vai cobrar nas atividades de vocês, tá? Então, vamos às atividades. Na 1, ele fala que para você usar a constante universal dos gases, que é 0,082 atm por litro mol Kelvin, né? Todos dois elevado a menos 1. Então, se a temperatura não tiver em Kelvin, a pressão não tiver em atm, o volume não tiver em litro, você vai ter que converter. Aqui ele te deu tudo em litro, atm, só a temperatura que você vai ter que mexer, tá? Então, o volume que você tem é 0,4 litros. E a pressão, 6,11. E a temperatura, 25 graus Celsius, convertendo para Kelvin, é só somar 273. Então, 25 mais 273 vai dar que a temperatura é 298 Kelvin, tá? E vocês vão usar a fórmula que eu falei lá em cima. P vezes V é igual a nRT, ou seja, N vezes R vezes T. O seu P é 6,11, que multiplica 0,4, que é igual a número de mols, que você vai descobrir aqui, porque ele te pediu a massa. Na fórmula não tem massa, mas tem o número de mols. E a partir do número de mols, eu posso achar a massa ali. Se eu tiver, é só ter os dados da fórmula da massa molar, né? No caso, o hélio é bem simples, é só pegar o que está lá na tabela periódica, na massa dele, tá? Na massa atômica. Então, vocês vão ter N, que é o que você quer, vezes 0,082, vezes 298. Vocês vão isolar o número de mols e vão encontrar o número de mols. Feito isso, vocês têm duas alternativas para encontrar a massa, tá? Então, nessa questão, a sua incógnita é o N, é o número de mols. Achei o número de mols. Vamos supor que deu
0,4. Então, olha só, em 1 mol de hélio, você tem uma massa de 4 gramas. Em 0,4 mol, você vai ter X. Então, a primeira forma de fazer isso, faz uma regrinha de 3, né? Bem simples. Então, você vai achar o número de mols lá, eu tô chutando aqui que seja 0,4, tá? Não tô falando para vocês que a resposta é essa, não. Então, é o seguinte, vamos supor que eu achei 0,4. 1 mol é 4 gramas, 0,4 é X. Multiplico cruzado, isolo e acho a massa. Primeira forma. A segunda forma de encontrar é você usar essa fórmula aqui. Número de mols é a massa que eu tenho ali sobre a massa molar, tá? Então, para eu achar a massa, é só pegar o número de mols e multiplicar pela massa molar. A massa molar é 4 gramas por mol. Multiplico pelo número de mols que eu encontrei ali na fórmula, acho a massa. Só isso, tá? Então, vocês têm duas opções aí no final. Na 2. A 2 é teórico. Você tem que saber a partir do que ele falou lá em cima. Então, ele vai pegar várias coisas que ele falou lá em cima e vai colocar aqui numa alternativa. E essa alternativa é que vai estar certa, né? E lembrando que quanto maior a temperatura, maior a agitação, né? Maior o número de colisões ali. Então, lembrar dessas coisas, vocês têm que saber, tá? A 3, ele tá te falando, ela é um pouquinho mais complicada, tá, gente? Vocês vão precisar, eu vou fazer um raciocínio aqui com vocês para vocês entenderem. Primeira coisa, você vai ter que converter a temperatura para Kelvin, porque apesar da resposta estar em graus Celsius, a gente tem que lembrar que toda conta que é feita é seguindo a temperatura em Kelvin. Lá em cima a gente viu isso, né? Porque a constante vai sempre estar em Kelvin. Então, 27 vou passar para Kelvin. 27 mais 273 vai dar 300. Aqui você vai manter o volume constante, a pressão constante e a temperatura e o número de mols é que vão variar, tá? Porque ele falou aqui que a massa de ar vai estar pela metade, o valor da massa. Então, o raciocínio é o seguinte: PV é igual a nRT. Só que eu já falei para vocês que P, V e R vão ser uma constante. Então, eu vou ter que N vezes T vai ser igual a uma constante. Então, o que isso vai me dar? N vezes T é igual a constante. Isso quer dizer que, se eu triplicar o meu número de mols, eu tenho que dividir a minha temperatura por 3. Se eu dobrar o meu número de mols, eu tenho que dividir a minha temperatura por 2, tá? Porque tem que manter constante. Então, N e T ali, naquele caso, são inversamente proporcionais. Então, se eu quero que a massa vá pela metade, o meu número de mols também tem que cair pela metade. Então, vai ficar N sobre 2. Se o N ficou dividido por 2 agora, eu tenho que dobrar a temperatura para compensar isso. Então, minha temperatura era 300 Kelvin. Agora, ela é o dobro disso, tá? Para que ali N vezes T permaneça constante. Ok, você vai achar o dobro dessa temperatura, só que ela vai ter em Kelvin. Para você converter para graus Celsius, você tem que tirar 273, tá? Então, lembre-se disso, esse é o raciocínio, ok? 4. Em hospitais, aí ele vai falar aqui que o cilindro de oxigênio é 60 litros e a temperatura 150 atm. Qual volume em metros cúbicos ocuparia o oxigênio contido em um cilindro a uma pressão de 760 milímetros de Hg, tá? Então, olha só, agora a gente vai usar aquilo que a gente usou na aula anterior, porque agora uma das grandezas é constante, ou seja, a temperatura é constante. Então, eu vou usar P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Lembrando que 760 milímetros de Hg você tem que converter para atm, tá? 760 milímetros de Hg, gente, é 1 atm. Então, na verdade, a pressão que você tem aqui é 1 atm. Então, a pressão 1 é 150, o volume 1 é 60, a pressão 2 é 1 atm. E o volume 2? Vou encontrar. Então, P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Então, 150 vezes 60 é igual a 1 vezes V2. Vou isolar o V2 e vou encontrar o novo volume.
Só que esse volume, se vocês repararem aqui, vai ser dado em litros. Feito isso, eu vou obter em litros. Eu sei que 1 metro cúbico é 1000 litros. Aí o tanto que eu encontrar lá em litros vai ser X. É só montar uma regrinha de 3 bem simples, tá? Lembrando que você tem 1 metro cúbico é 1000 litros. Então, se eu achar 1000 litros, se eu achar que a resposta é 3000 litros, eu vou ter 3 metros cúbicos, tá? Então, lembrem-se disso. 5, de novo, é uma questão teórica. A 5, pessoal, para resolver ela, vocês têm que entender o que seria a hipótese de Avogadro, tá? A hipótese de Avogadro fala o seguinte: volumes iguais de qualquer gás, nas mesmas condições de pressão e temperatura, apresentam a mesma quantidade de substâncias em mol. Então, saibam disso que vocês vão conseguir resolver essa questão. Vamos ler as alternativas. Então, 2 recipientes idênticos, ou seja, têm o mesmo volume, na mesma temperatura, contêm o mesmo número de moléculas gasosas. Então, qual que é a hipótese de Avogadro? Volumes iguais, nas mesmas condições de pressão e temperatura. Então, tem que ter volume igual, pressão igual, temperatura igual, tá? Então, ele está falando sobre essa hipótese. Então, o que mais que ela tem que ter? Além de mesmo volume e mesma temperatura, tá? Porque ele falou que tem o mesmo número de moléculas gasosas. É a conclusão lá de Avogadro, né? Então, a massa de um gás em ambos os recipientes tem que ser a mesma. A pressão é a mesma nos 2 recipientes. Eu falei para vocês lá em cima, né? O que tem que ter? Qual que é a hipótese dele? Ele fala que tem que ter 3 coisas constantes para o número de moléculas ser o mesmo. Ambos os recipientes contêm o mesmo número de átomos. A massa gasosa no recipiente que contém hidrogênio é o dobro da massa gasosa no recipiente que contém hélio, tá? Bom, pessoal, é só isso. Qualquer dúvida, entre em contato no WhatsApp, através do grupo ou no privado, ou no chat que vocês têm acesso pelo Conexão Escola Web ou Conexão Escola Aplicativo.